Olá pessoal, eu sou Leandro Paz, sejam bem-vindos ao canal da Opere Futuros. Estivemos um pouco fora aí fazendo os vídeos porque a gente estava num processo de mudança, estava finalizando o livro novo, que vai sair aí nos próximos dias. Também fizemos 5 e-books, que nós vamos colocar o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, que tem resumos bem interessantes. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um assunto que me instiga bastante. Eu sou um cara que gosto muito de estudar a profissionalização da nossa profissão, as principais características que os profissionais possuem. E quando eu comecei na corretora, lá por meados de 2008, na XP Investimentos, eu conheci um casal lá na sala de clientes, a Sabrina Ferraz e o marido dela. Na época, depois eles casaram, se mudaram e o marido dela operava e a Sabrina acompanhava ele e também operava, só que a Sabrina era psicóloga. Então, logo após isso, eu conheci os scalpers, traders de alta performance que viviam de mercado. E conversando com a Sabrina começou a desenvolver um trabalho de mestrado e eu, como gosto dessa parte acadêmica, disse: Sabrina, eu posso te ajudar nessa? Vamos fazer um estudo das principais características dos traders que apresentam resultados muito acima da média e utilizar isso de forma científica e técnica e colocar isso no livro que eu estou escrevendo, né? Naquela época, no primeiro livro. Nesse livro eu também mantenho um estudo porque eu acho muito interessante. Então eu vou comentar com vocês o perfil psicológico que a Sabrina, analisando, claro que ela tem muito mais formação e conhecimento psicológico, no meu livro novo vai ter todo esse estudo lá. Ela identificou 5 principais características. Vamos lá? A número 1, extroversão. A extroversão diz o quanto o sujeito é comunicativo. Quando eu fui lá a São Paulo, eu me impressionei os relacionamentos que eles tinham. Eles se davam bem desde o porteiro, desde o office boy que fazia o trabalho de banco para eles, com os outros scalpers. Eram pessoas que se relacionavam muito bem, apesar de ter uma profissão solitária, eram pessoas muito abertas ao diálogo e muito carismáticas, né? A maioria dos scalpers lá que eu conheci são pessoas agradáveis, aquelas pessoas que você quer sair para jantar, para tomar um chopp, quer ficar conversando. Geralmente tem um perfil humilde, né? São pessoas bem-sucedidas, mas um perfil humilde e muito comunicativas. O Escova, que foi o meu mentor, ele e o Bispo, o Escova é um dos caras mais carismáticos que eu conheço, é uma companhia agradabilíssima. Então, a Sabrina, isso eu já tinha identificado, mas a Sabrina, cientificamente, tecnicamente, descobriu que essas pessoas elas têm uma capacidade de extroversão, que são as relações interpessoais, ou seja, são pessoas que sabem se relacionar com outras pessoas. Apesar de ter uma profissão isolada, ela tem uma habilidade de saber lidar e ter bons relacionamentos interpessoais. Então essa é uma das características dos traders de alta performance. Característica número 2. Socialização. O que é a socialização? É a capacidade dessa pessoa de se enturmar em novos grupos, de se relacionar bem no ambiente de trabalho. O trader às vezes não tem um ambiente de trabalho se ele não opera com outras pessoas, mas é comum traders dividirem salas, né, para trocar informações e se ajudarem. Mas a socialização dele, lidar bem com outros grupos. Então são pessoas com bom nível de socialização. Isso assusta um pouco, porque geralmente a gente pensa, são pessoas isoladas, quietas. Nesse sentido, em relação à profissão deles, eu observei que é muito difícil tu chegar com um assunto da profissão deles. Foi difícil eu ter acesso a eles. São realmente, nesse sentido, são grupos isolados, que não gostam muito de abrir sobre a sua profissão, mas são pessoas com uma alta capacidade de socialização. Até porque uma coisa eu senti neles, eles têm um feeling muito forte. Em poucos segundos de conversa, eles conseguem saber até onde eles podem ir contigo ou não. Eles parecem que eles estão o tempo todo tateando. Cada brincadeira que eles fazem, eles já sentem um feedback e já traçam um perfil teu. Isso eu consegui observar deles. E no mercado é a mesma coisa. Quando eles estão atuando, eles estão o tempo todo tateando o mercado. E o mínimo lote, a forma de apregoar, ele identifica o perfil dos players que estão ali. Então, como ele passa o tempo todo mapeando, até o Escova agora começou um negócio novo, que ele exporta carros para a Europa, ele me falou que a habilidade dele de scalper dá uma noção para ele de negociação muito boa, porque como ele tinha que ir no book
ficar sentindo a forma que o cara negociava, quem agredia, quem não agredia. Quando ele vai negociar com as pessoas, ele consegue mapear muito mais rápido a pessoa e saber aonde ele tem que ceder, aonde ele pode agredir para conseguir fazer um negócio com aquela pessoa. Então ele me disse que vocês não têm noção o que a habilidade de scalper nos ajuda no mundo dos negócios, né? Porque como a gente fica muito isolado nesse mundo de mercado financeiro, a gente perde um pouco dessa noção. Então, ele me disse que ele se sentia confortável nessas negociações porque ele conseguia mapear o perfil de cada pessoa. Então essa é uma característica bem interessante. Vamos à próxima característica. E a terceira característica tem a ver com o neuroceticismo. O que é o neuroceticismo? Claro que eu posso falar aqui, algumas pessoas que são técnicas e formadas no assunto terem pontos diferentes, mas por isso que a gente tem um artigo, tem um trabalho de mestrado que foi feito sobre isso e tem lá no nosso livro tudo descrito. Eu vou tentar passar de forma resumida para vocês. Pessoas com alto índice de neuroceticismo, elas costumam ser mais ansiosas, mais impulsivas, elas tendem à depressão e ao desequilíbrio emocional. E estudos que eu vejo, que eu já vi e acompanhei, mostram que o trader, que ele fica muito feliz quando ganha e muito triste quando perde, ele tem um range muito grande ali emocional, esse trader, ele apresenta resultados piores que aquele trader que ele é mais estável. Então até muitas vezes lá na sala com os scalpers eu tomava algumas duras porque eu comemorava muito quando eu ganhava no começo. E lá tu não sabia se os caras estavam perdendo ou ganhando. Então hoje eu adquiri uma frieza nesse sentido que fecha o dia, as pessoas não sabem ao meu redor se eu ganhei ou se eu perdi. Só que isso é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco na minha vida, que eu acabei passando a ser um pouco mais frio também nas minhas relações, e é um ponto que eu sinto que eu preciso melhorar, né? Saber separar essa frieza de mercado e na vida continuar sendo uma pessoa que fica alegre, que fica, sabe, não digo depressiva, mas que também tem picos de alegria, e no mercado a gente aprende a ser mais frio. E os scalpers, os traders de alta performance, eles têm um baixo neuroceticismo, ou seja, eles são pessoas mais seguras, mais equilibradas emocionalmente e não são impulsivas, eles sabem agir na hora certa. Essa é uma característica essencial para aqueles traders que querem desenvolver um bom trabalho e ter bons resultados acima da média. Vamos aí para a próxima característica. A quarta característica chama-se realização. O que é realização? Pessoas com alto nível de realização são pessoas que têm um bom controle, são organizadas, são persistentes. Eu sou um cara conhecido pelos meus amigos mais próximos por ser chato. Não gosto de bagunça, na minha mesa é tudo clean, meu guarda-roupa é tudo organizado. Eu não gosto de bagunça, eu me sinto mal no meio da bagunça, é uma característica minha. Mas quando eu conheci, por exemplo, o Escova, ele é duas vezes eu. Ele é um cara extremamente chato, ele não gosta de sujeira, ele não gosta de bagunça, ele não gosta de uma parede que não esteja pintada corretamente. E as pessoas de realização, elas têm essas características de organização, de serem pessoas extremamente organizadas. E uma coisa interessante dessa parte da realização é a persistência e o autocontrole. Por que a persistência? A perseverança, porque a nossa profissão, o começo ela é dura, né? Para mim ali, em seguida que comecei a operar, meus resultados caíram bastante em relação à profissão que eu tinha anterior. Ou seja, eu tive que persistir e confiar que ali eu me sairia vencedor, ali eu estava adquirindo uma nova profissão, mas tive que persistir. Quem entra no mercado, às vezes entra com aquela venda de sonho que muitos fazem, que vai operar 2 horas e vai ganhar 10, 20 mil por dia, e que o mercado é fácil, que não sei o que. Só que quando a gente vai ver nas estatísticas, nós temos aí os traders que realmente vivem de mercado, conseguem ter lazer, bons resultados, a gente está falando de menos de 1%. Então não é fácil, a gente tem uma rotina, a gente tem um perfil psicológico, eu me preparo para isso, eu estudo todos os dias para isso, eu tenho uma alimentação específica para minha profissão, eu tenho uma preparação física, o meu treinador ele estuda coisas voltadas ao meu perfil, os horários da minha alimentação são diferentes de toda a minha família, a minha suplementação é diferente da minha esposa, tudo é ajustado para a minha profissão. Então a gente tem que persistir, a gente tem que estudar, a gente tem que ter um autocontrole, a gente tem que ter uma disciplina. Então isso se enquadra nessa quarta característica, que é a realização. Então esse começo ali, ele é difícil, ele exige persistência, mas inteligência. A pessoa não pode queimar todo o dinheiro que juntou uma vida inteira e achar que está no caminho certo porque ela tem que persistir, ela tem que ter inteligência. Ela erra um pouquinho, para, reflete, ajusta, vai lá e vai de novo.
Não deu certo ali, testa outro ativo, testa outra estratégia. E assim ela vai indo, ela não pode ficar persistindo numa burrice, porque daí ela vai liquidar o patrimônio dela. Tem que agir com inteligência. Às vezes o pessoal nessa ambição de já arrancar ganhando muito dinheiro, acaba perdendo muito rápido. Então o importante é começar a ganhar, seja 50, 100 reais, e aí persistir. Meus objetivos quando eu comecei eram 50, 100 reais por dia. Aí quando eu comecei a ficar consistente nisso, eu fui aumentando, 200, 300 por dia, 500 por dia, 1.000 reais por dia, 2.000 reais por dia. Assim a gente vai indo, mas depois que você já ganhou, já conquistou um valor bom no mercado, você vai crescendo os seus financeiros. Não um pouco tempo de tela já querer ter financeiros de cara que tem 10 anos. Eu vi o bispo do meu lado fazer financeiros muito maiores, mas eu olhava quanto que ele já tinha tirado do mercado, quanto dinheiro ele tinha guardado. Quando ele tomasse um ferro, para ele era um arranhão, para mim me tirava do game. Então eu sabia que eu tinha que ter paciência para um dia chegar no nível dele, que eu ainda não cheguei, mas estou buscando esse acompanhamento, que ele opera desde 90 e poucos em alto nível. Eu comecei em 2008, ele tem 18, tem 15 anos na minha frente. Então é ter paciência, e hoje em dia paciência é uma das coisas mais difíceis aí, né? Que as pessoas são muito ansiosas, querem tudo da noite para o dia, e as pessoas que têm paciência no mercado são as que ganham dinheiro daqueles que querem ficar rico da noite para o dia. Vamos para a próxima característica? Quinta característica, abertura para novas experiências. Por incrível que pareça, o que me chamou a atenção nos scalpers, apesar de eles serem vencedores, eu vinha de uma corretora onde todo mundo é muito convicto, muito arrogante, muito não sei o que, se acha tal, e nariz empinado, e sapato de marca, e relógio de marca, e ostentação. Quando eu conheci os caras, eu vi que os caras eram humildes, simples, companhias agradabilíssimas, e eles tinham uma mente aberta para novas experiências. Isso me impressionou, porque às vezes eu apresentava estudos para eles e eu não tinha ganho assim 1/100º do dinheiro do mercado que eles tinham ganho, e eles me ouviam. E às vezes dali eles tiravam coisas legais para o operacional deles. Eles tinham a mente aberta, eles são voltados para novas experiências. Então o mercado, eu observei uma coisa: certas estratégias dão certo por um tempo, depois o mercado muda a dinâmica, então tu tem que estar sempre com a mente aberta e saber se ajustar a ele. O que deu certo um tempo, eu vejo até nos próprios scalpers, lá teve scalpers que foi vencedores até determinado tempo e depois não conseguiu mais ser vencedor. Então o mercado, ele é totalmente aquela parte evolutiva, quem se adapta que continua nele. Então essa capacidade de adaptação, ela vem com a tua capacidade de ter abertura para novas experiências, ou seja, estudar novas estratégias, utilizar robôs, testar outros ativos, saber mudar o operacional, saber que o mercado mudou a dinâmica. Então eu observei que esses caras, e o estudo também concluiu que esses caras são abertos a novas experiências. E essa característica é fundamental para te manter no longo prazo. Porque se você acha que o que você fez é o correto e continuar insistindo nisso, desde que eu comecei a operar, eu perdi a conta de quantas vezes eu alterei o meu operacional. E conforme o ativo que eu vou atuar, eu observo que o operacional é diferente. Até no curso gratuito, eu cito alguns ativos ali, cito o operacional que eu acredito que seja vencedor. Não é assim, eu sou bom nisso e isso eu vou conseguir ter resultado em tudo que eu fizer. Não, cada ativo ele é interessante para um tipo de operacional. Um exemplo, café Nova York. Eu gostava muito de operar rompimento no café em Nova York. Porque quando rompia uma resistência, um suporte, entravam stops e davam um movimento. Às vezes eu ficava o dia inteiro esperando um rompimento para atuar 30 segundos, 1 minuto. Pegava aqueles stops e entrava com um lote grande e fazia o dia ali. No mercado, por exemplo, de milho, se eu ficar agredindo resistência e suporte, eu só quebro a cara. Porque é um mercado que gosta de absorver a agressão. Então, ou seja, às vezes vai no suporte, parece que vai perder, e aí tu pensa que vai perder, entra mais lote, o mercado volta tudo. É um operacional diferente. Então, quando eu migrei, quando eu fui do café pro milho, depois pro boi, para todos, eu já operei quase todos os ativos, cada um eu sentia que era um operacional e eu precisava estar aberto para me sentir e me adaptar àquele ativo. O mercado não está nem aí para o meu operacional, o que eu acho certo e o que eu acho errado. Ele vai oscilar e eu tenho que me adaptar a ele. Eu tenho que sentir a dinâmica dele, a nova dinâmica dele, me adaptar. Então, estar aberto a estudos, novas experiências é importante,
Porque às vezes a arrogância paira no mercado financeiro, nos cega. O mercado tem muita coisa de vaidade, de ego, eu que sei, eu que sou o cara, eu que não sei o que. E quando a gente conhece esses traders de alta performance, a gente vê que eles são humildes. Às vezes tu vai conversar com ele pergunta mais de ti do que tu vai descobrir dele, porque ele é um cara que ele tá sempre sentindo todo mundo, ele tá sempre aprendendo com todo mundo, é uma característica dele. Então ele vai fazer tu falar mais de ti do que tu saber dele. Eu senti isso com os scalpers, eles sabiam mais da minha vida e eu tinha que ficar ali instigando eles para conhecer melhor eles. Agora quando a gente vai para um cara que ele sabe tudo, ele é o cara, a estratégia dele que é a vencedora, já fica com um pé atrás. E infelizmente no mercado financeiro hoje em dia boa parte dos caras que se dizem o cara são nesse perfil aí. Mas esses traders, segundo o nosso estudo e que eu vivenciei, né, nesses 11 anos aí de mercado financeiro como profissional, esses caras são extremamente humildes, eles são abertos a novas experiências, eles são pessoas com alto nível de realização, eles são pessoas com baixo nível de neuroceticismo. Então são essas características que são. Então é importante, a gente vai colocar aqui depois também o link para o livro, para o curso gratuito. Ali tem mais a fundo essas características e é importante se espelhar nesses caras. Eu quero ter resultados que nem eles. Então vamos ver como eles se comportam, como eles pensam, como eles agem e tentar se assemelhar. Porque não é a estratégia que é vencedora, é o trader que é vencedor. A estratégia ela funciona um tempo. Agora, a tua capacidade de se adaptar e continuar sendo vencedor é uma característica tua. A estratégia ela pode dar certo um tempo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos aí. Dá um like no vídeo. É um tema que eu gosto bastante. Pode ser um pouco chato, um pouco maciço, mas aprender, às vezes, a gente tem que mergulhar mais nessa parte técnica, mais nessa parte profunda e não ficar naquela venda de sonho de que tudo é fácil, tudo é simples, vai trabalhar 2 horas por dia e ganhar muito dinheiro. Não, essa profissão exige dedicação. Por isso que a gente pega ali, tem no meu Instagram lá, eu coloco uma estatística, uma amostra gigantesca de pessoas analisadas e nenhum por cento chegou a ser um trader que realmente tira dinheiro, vive de mercado, tem um lazer vindo do mercado. Infelizmente, as pessoas que ganham dinheiro aumentam um pouquinho a amostra, mas são poucas. Então, ou seja, se você quiser seguir nessa profissão, tem que estar ciente que você precisa se dedicar mais que a grande maioria e estar aberto aí nessas 5 características que eu passei para vocês. Um forte abraço e até a próxima!